Boa tarde, 61, 63 e 65. Então, nós vamos abrir aqui o capítulo 6 do livro que fala de composição da matéria. Gente, desde o capítulo 5, a prof já vem falando para vocês que nós estamos vendo alguns conteúdos que são base lá pro nono ano. Então, vocês já estão tendo alguns conceitos, né? Para ajudar vocês lá no nono ano. Então, a gente viu o que é matéria, lembram lá? É tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? Então, um copo, uma cadeira é uma porção delimitada de matéria, é um objeto, né? Tem uma funcionalidade na nossa vida. Então, tudo aquilo que tem massa e ocupar um lugar no espaço é a matéria. Mas o que é composta essa matéria? Quando nós falamos em composição da matéria, nós temos duas questões aqui. Então, como que eu quero que vocês façam, gente? Como é a nossa primeira aula nesse modelo, então olhem só, a prof fez aqui para mostrar para vocês. Então, eu peguei lá no meu caderno, coloquei a data de hoje, olha aqui, marquei o dia da semana, coloquei o capítulo, composição da matéria, que é o título da nossa aula, e as duas questões aqui que nós vamos estar respondendo, certo? Já eu coloco aqui para vocês, primeiro a gente vai ver ali no livro e depois eu volto com vocês aqui, tá? Então vamos lá. Pergunta para nós, você sabe o que significa dizer que a água é potável? O que é uma água potável? Alguém toma água contaminada? Alguém toma água suja? Não, né? Então, uma água potável é uma água que está própria para o consumo, né? E daí pergunta para nós, a água que chega às casas pode ser classificada como uma mistura? Será que é uma mistura a água lá da nossa torneira? Quando você olha, você só enxerga a água, você enxerga alguma coisa estranha. Se você está enxergando alguma coisa estranha, não está normal, né? Claro, a nossa água das nossas casas, aí ela é uma mistura. Por quê? Porque ela passa por um processo de tratamento, né, gente? Então, ela recebe o cloro, ela recebe os sulfatos, ela recebe a adição de flúor. Então, a água que nós consumimos, ela é uma mistura de várias substâncias que são necessárias para tornar essa água potável para nós, certo? Então, vocês vão pegar lá no caderninho de vocês e vão colocar o número 1, escrever, deixa a prof focar para ficar bem bonitinho, isso. Daí vocês vão escrever o que é água potável e vão escrever se a água que a gente consome ela é uma mistura. Então, sim, ela é uma mistura porque ela recebe substâncias em seu processo de tratamento, né? E a água potável, lá no número 1 que a prof já falou para vocês, é aquela água que está propícia para o consumo, né? Que está própria para o consumo e que não vai nos causar nenhum tipo de doença, certo? Muito bem, continuando lá, nós temos substância pura e mistura. Para explicar substância pura e mistura, eu vou abrir aqui para vocês uma imagem que vai deixar mais fácil essa ideia de substância pura e mistura para nós. Então, quando nós abrimos aqui, olhem só. Quando eu falo uma substância pura, é aquela substância que ela vai ser composta por apenas uma substância química. Deixa eu aproximar mais isso daqui para vocês olharem. Opa. Então, olhem só aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? Quando eu falo em oxigênio, em nitrogênio, em fósforo, eu estou falando de uma substância pura, certo? Ou eu também posso ter a água, o gás carbônico, como uma substância pura, só que formada por mais elementos químicos, certo? Daí vocês vão falar, professora, mas você acabou de falar que a água não é uma substância pura, ela é uma mistura, e agora você diz que ela é uma substância pura. Gente, a água, sem passar pelo tratamento, ela constitui uma substância pura. A partir do momento que ela começa a receber produtos químicos, a partir do momento que começa o processo de tratamento, ela deixa de ser uma substância pura e passa a ser uma mistura, porque são adicionadas outras substâncias àquela inicial, certo? Muito bem, então daí a gente volta aqui para o nosso livro.
E daí nós vamos dar continuidade aqui. Muito bem. Então, a gente tem ali a formação de um sistema. Então, vocês têm esse líquido azul, é um sistema que vai ser estudado. Por que eu falo sistema? Porque eu quero descobrir, isso aqui é como se fosse um pedacinho daquela matéria que eu estou observando, que eu estou analisando, e eu vou descobrir do que se trata, do que tem aqui dentro desse frasco. Então, voltamos lá ao conceito de uma substância pura. Quero que vocês grifem lá, né? Uma substância pura é uma porção de matéria com propriedades constantes, definidas. Só tem aquela substância naquele recipiente, certo? E elas vão ter, lembram lá, temperatura de fusão, temperatura de ebulição e densidades específicas. Lembram lá? Temperatura de fusão, passagem do sólido para o líquido. Temperatura de ebulição, passagem do líquido para o gasoso. Lembra quando se trata da água? 0 graus Celsius, o ponto de fusão ou temperatura de fusão. 100 graus Celsius, temperatura de ebulição, quando a gente está relacionando ao nível do mar. Lembram disso? E a mistura, ela vai ser formada por várias substâncias. Uma mistura, ela não vai ter essas características constantes. Essas características, elas são variáveis. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma água destilada, sulfato de cobre, tudo isso foi adicionado dentro desse recipiente, certo? E a gente passou a ter uma mistura ali, certo? Muito bem. Então, olhem só. O sistema, ele pode ser formado por uma substância pura ou por uma mistura. Substância pura, uma única substância no recipiente, e uma mistura, duas ou mais substâncias. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de misturas. Olhem só, o oxigênio sozinho é uma substância pura, mas quando ele se encontra e eu observo ele no ar atmosférico, olhem só, quantas substâncias estão presentes no ar atmosférico. Então, o ar atmosférico é uma mistura, certo? Assim como nós temos outras substâncias aqui também, como mostra na tabelinha. E daí, nós vamos aqui, ó, para a atividade 1. Então, ali na atividade 1 diz assim: o ar atmosférico de uma região montanhosa livre de poluentes é constituído por uma substância pura ou uma mistura. Justifique, ó, acabei de falar para vocês. O ar atmosférico, se eu olhar as substâncias que compõem ele, as substâncias são substâncias puras, mas o ar atmosférico em si, ele é o quê? Uma mistura de várias substâncias, inclusive substâncias poluentes ali, certo? Então, anotem lá bem bonitinho, bem caprichadinho. E daí tem o exercício número 2. Diz lá, um estudante faz a seguinte afirmação: só podemos consumir água mineral porque ela é uma substância pura. Ai, 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 água mineral tem uma composição química. Olha todas as substâncias que estão presentes aqui na água mineral. Eu posso dizer que ela é uma substância pura? Posso? Não podemos. Você concorda com essa afirmação ou não? Escreva sua resposta. Nós não podemos concordar com a afirmação do nosso colega ali. Por quê? Porque a água mineral ela é constituída por várias substâncias químicas presentes na água, como já demonstra para nós aqui, ó, a composição química dessa água. Tá certo, gente? Então, vamos lá. Peguem, façam as tarefas que vão estar aí no anexo, logo abaixo. E já nós voltamos com mais um pouquinho desse conteúdo aí de substâncias puras e misturas. Beijo, até depois.